Meus queridos amigos, irmãos, abra comigo a palavra do Senhor nesta manhã. Eu me volto a esta porção das Escrituras que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Gostaria de ler o versículo 1 desta carta. Capítulo de número 12, este versículo 1. Ouça essas palavras: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o nosso título e tema nesta manhã é disciplina, continuidade e encorajamento na vida cristã até o final. Disciplina, continuidade e encorajamento na vida cristã até o final. Eu penso que é algo que tanto necessitamos. De quê? De disciplina cristã, de encorajamento do alto e de continuidade ou perseverança na nossa jornada, na nossa vida cristã, até chegarmos ao final dela. Bem, este é o sentimento e o tema deste capítulo de número 12 de Hebreus. Este é o clímax de toda a carta de Hebreus. É um capítulo maravilhoso, queridos amigos, um capítulo notável, na verdade. É uma inscrição do Espírito aqui, deixada com muita graça ao povo de Deus, porque aqui nós temos ensino que vem a nós, eu posso colocar nesses termos, como vitamina para a nossa alma. É realmente impressionante o que há neste capítulo 12 de Hebreus. Eu não pretendo cobrir em detalhes tudo o que está aqui, simplesmente nos tomaria muitos domingos estudando, quem sabe no futuro. Mas o meu objetivo, o Senhor permitindo, nesta manhã, é seguir de uma maneira expositiva, percorrendo a superfície deste capítulo de número 12 e tirando estas grandes pepitas de ouro do Espírito para a disciplina, para a perseverança e para o encorajamento cristão, como nós necessitamos disso. Mas observe este primeiro termo no versículo 1, Hebreus capítulo 12. Portanto, indica um dever diante de nós e um dever que está relacionado ao capítulo anterior, que vem como consequência do raciocínio do capítulo anterior. Qual é o capítulo? O capítulo 11. Bem, você se recorda que esta carta aos Hebreus foi escrita primariamente em um momento histórico para crentes judeus. Judeus que abandonaram a sua fé nas obras mortas da carne, creram no Senhor Jesus e o abraçaram pela fé e experimentaram o seu poder e a nova vida. Mas agora, anos passaram-se, o Império Romano, com toda a sua vileza e ira, persegue o povo de Deus, mas os judeus são poupados por algum tempo. E assim esses crentes judeus, como judeus étnicos, são tentados a negarem sua fé em Jesus, a negarem o seu nome de cristão, a permanecerem como judeus, voltarem às suas tradições para evitarem serem perseguidos como cristãos. É como se você tivesse duas cidadanias, dois passaportes, e você colocasse um de lado por um momento e usasse o outro para não ser perseguido como membro cidadão daquele outro país. Assim estes judeus cristãos são tentados, movidos pela perseguição, a deixarem de lado sua declaração de fé, sua crença, sua vida no Senhor, com o Senhor, para retroagirem aos princípios judaicos, ao judaísmo, de modo a escaparem grande perseguição. E o autor, então, desta carta, muito provavelmente o apóstolo Paulo, ele escreve para exortar estes crentes. Ele diz a eles, em linha geral, que retornar ao judaísmo é retornar às trevas. E ele eleva a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, como superior à obra de Moisés, e o pacto em Jesus Cristo da graça pelo seu sangue como superior àquele pacto de obras, a sangue de animais, às liturgias. E ele diz: retornar ao judaísmo é retornar à ignorância, é retornar à maldição da lei, ter que cumprir toda a lei. Rejeitar a Cristo é realmente retornar à perdição eterna, é retroagir para as trevas exteriores. E ao fazer isso, ele chega então ao capítulo de número 11. E o que ele faz no capítulo de número 11 é maravilhoso. Ele desvenda uma cortina e diante deste povo, diante de nós, está uma grande vitrine.
E nesta vitrine uma galeria de homens e mulheres, crentes judeus, que passaram pelas mesmas circunstâncias e muitas vezes piores do que estes crentes judeus passaram, e pela fé na palavra do Senhor perseveraram até o final. É isso que ele faz no versículo 11. Se você observar, ele cita muitos crentes em Jesus Cristo: Abraão, Moisés, Sara, Jacó, José. Ao longo dos versículos, homens e mulheres tão fracos, tão pequenos quanto nós, diante de circunstâncias grandes e desafiadoras, que mantiveram o seu olhar na palavra do Senhor, crendo apesar do que as circunstâncias ofereciam, e alcançaram então a linha final desta jornada sem abandonar a fé. Assim, ele traz uma lista de heróis, homens e mulheres que experimentaram do Senhor, isto é, ele declarou, ele fez uma promessa, e aqueles homens e mulheres experimentaram isso, provaram, testaram. E ao fazerem isso, viram a bondade, o poder e a graça de Deus. E o exemplo destes crentes é declarado aqui pela fé Moisés, pela fé Jacó, pela fé Josué, pela fé Abel, pela fé tantos outros, e me falta o número nesta galeria, porque a prateleira não cabe mais colocar tantas e tantas e tantos outros homens e mulheres. Que direi mais a respeito de tantas e tantas pessoas? Ele está colocando diante destes crentes judeus o exemplo de outros crentes judeus em tempos muito difíceis, para encorajar a fé desta igreja, deste povo. E Deus autenticou o testemunho deles diante dos olhos dos incrédulos. E Deus foi vindicado diante dos olhos dos incrédulos pela fé destes pobres homens e mulheres, que não olhando por vista, olharam através das circunstâncias para o Senhor, para a sua promessa. É maravilhoso ler este capítulo de número 11. E a mesma coisa, queridos irmãos, Deus hoje faz com cada crente, é claro. Portanto, versículo 1, diante disto, diante desta realidade do capítulo de número 11, deste exemplo, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, há um dever para nós aqui. Este é o raciocínio dessas primeiras palavras do versículo 1. Bem, deixe-me lhe dizer algo. Uma pequena regra de hermenêutica, de interpretação bíblica. Não é coincidência que estes homens e mulheres, no capítulo 11, foram colocados e registrados aqui. Não foi por acaso. A propósito, diz o autor, lembre-se dessas pessoas, muito bem. Não. Isso foi feito de propósito e foi registrado aqui pela mente, pela vontade, pelo planejamento do Espírito Santo de Deus para nós. Essa é uma regra muito importante de interpretação bíblica. Isso quer dizer que aquelas coisas que aconteceram com o povo de Deus na antiguidade, no Antigo Testamento, elas não ficaram para trás, elas não estão lá apenas para nós analisarmos e tentarmos descobrir qual é a moral da história, mas aquilo aconteceu e foi registrado pelo Espírito para o nosso ensino hoje, como analogia para nós hoje. É isso que está acontecendo. Deixe-me trazer uma prova disso. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11. Observe o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram ao povo de Israel como figuras. Ele está falando sobre as narrativas, os acontecimentos, os eventos, as intervenções divinas, a fé, a falta de fé, o pecado, o perdão. Tantas coisas, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas, registradas no Antigo Testamento, para aviso nosso, hoje, para quem já são chegados os fins dos séculos. Bem, o fim chegou quando Cristo veio a este mundo, o fim foi inaugurado ali. Assim, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo quanto foi feito e escrito e registrado no Antigo Testamento, tanto o que está escrito no Novo Testamento, as cartas, os acontecimentos, são registrados com o propósito de ensinar, advertir e consolar os crentes. O objetivo principal é fortalecer, é orientar, é advertir, é consolar o povo de Deus, ajudando, claro, o crente a entender a vontade de Deus e ver de acordo com a sua palavra. Assim, esta galeria, este capítulo 11, está nos dando uma regra hermenêutica,
que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é para nós hoje. Por que eu devo enfatizar isso? Bem, talvez você, como eu, cresceu em um contexto em que o Antigo Testamento era desprezado, colocado como nada. Você não era ensinado sobre Cristo ali, você não entendia aquelas narrativas, qual o sentido, o propósito, a ligação destas coisas, e assim você também colocou de lado o Antigo Testamento como palavra morta, como histórias, como princípios morais apenas. Mas não, queridos amigos. A palavra de Deus está dizendo que aquilo foi registrado propositalmente para hoje, para nós, para cada crente. Deixa eu trazer mais um texto. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ou melhor, Romanos, desculpe. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11. Mais uma vez o apóstolo Paulo dizendo, na verdade, deixe-me voltar a Romanos, nós já lemos 1 Coríntios. Romanos capítulo 15, versículo de número 4, desculpe, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você percebe? O Espírito de Deus colocou em nossa mão estas narrativas, estes atos, essas decepções, estas alegrias, estas bênçãos, como um padrão para você, para mim, hoje, como igreja. Se nós nos voltamos ao Antigo Testamento para buscar estas coisas, as histórias, as leis, as profecias, os ensinamentos, não são apenas eventos passados, mas sim lições aplicáveis ao presente e ao futuro de todo crente. E é através do estudo destas verdades, da reflexão sobre elas, que o crente aprende com o exemplo de fé e também dos erros do povo de Deus. Há paralelos pastorais diretos aqui, não são apenas eventos do passado. Assim, há deveres, há direções, há instruções para nós registradas no Antigo Testamento. E quando nós nos voltamos para estudar, nós voltamos para buscar isso. Estas instruções, estes paralelos para a vida cristã. Bem, deixe-me voltar ao nosso texto, então, Hebreus capítulo 12. Estas palavras, portanto, à luz do que acabei de dizer, diz o escritor, eu tenho mais uma coisa a dizer. Portanto, e o que ele irá dizer agora nesse capítulo de número 12, consiste de uma imagem, uma alegoria muito vívida e também 3 regras vitais para a perseverança, disciplina e continuidade na jornada cristã. Bem, deixe-me ler todo o versículo então. Portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Muito interessante, não é? Aqui está o retrato vívido. Nós estamos em um estádio olímpico. A competição aqui é corrida. Um estado gigantesco, cheio de muita gente, e as corridas estão acontecendo ali. Nós vemos atletas chegando na marca, no ponto de início, eles tiram seus agasalhos, suas jaquetas, e se preparam com o que é essencial apenas do vestimento para correrem. Mas nós estamos no 1º século. E se aquele atleta corresse com o seu cinto, isso seria pesado demais para ele, ele tira aquele cinto. Se ele corresse com a sua capa, isso poderia lhe embaraçar as pernas, os braços, dificultar a corrida, ele tira aquela capa. De fato, no 1º século eles mantinham o mínimo essencial de vestimenta para não atrapalhar a corrida. Aquela corrida passa-se diante dos olhos de uma multidão, corrida após corrida, diante dos olhos deles. Corridas longas, corridas difíceis. Nós vemos um atleta ofegante correndo ali, um outro manquejando um tanto, mais um prestes a desistir, a sentar no gramado, sair da corrida, mas ele se recompõe de repente. Ele persevera, esta é a figura, esta é a imagem construída por Paulo. E ele continua, ele segue em frente, ele vê lá na frente a faixa final e o prêmio ali. E há prêmio nessa corrida, segundo a imagem do autor, para todos os participantes, não apenas para quem chega em 1º, 2º ou 3º. A premiação é dada para quem completa a corrida. Os que terminam são premiados, são recebidos,
E eles sobem para a galeria daquele estádio e se assentam ali para serem testemunhas daqueles que agora estão correndo. Cada um que corre sabe que está sendo observado por uma grande massa, como que uma nuvem de pessoas em sua volta lhe observando, pessoas que também correram esta corrida antes de cada um deles. Cercado, observado por pessoas que experimentaram esta mesma corrida. Isso compele eles a correr, a jamais desistir. Por quê? Porque eles sabem que passarão por coisas, situações, momentos nessa corrida que outros já passaram. Eles não estão desbravando o caminho sozinho, com a perspectiva de talvez não conseguirem, porque outros, muitos outros, já passaram, já correram. E assim eles sabem que passarão por coisas que já passaram outras pessoas que estão ali naquela arquibancada com suas medalhas assentados. E sabem também que não enfrentarão nada que aqueles espectadores já não tenham enfrentado. E isso é encorajador, não é? Isso é consolador, não é? Agora, isso não tira o esforço, a dor e a dificuldade da corrida. Então, chegou, queridos amigos, a nossa vez de correr. Essa imagem construída aqui. Nós iremos desistir, você e eu, meu irmão, minha irmã. Nós que não enfrentaremos nenhuma dificuldade na vida cristã, que outros não enfrentaram. Será, diz o autor, pergunta o autor, que nós iremos fraquejar, enfraquecer, abandonar a pista, desistir, ir embora. Bem, aqueles crentes hebreus estavam prestes a fazer isso, a abandonar a corrida da fé. E talvez haja algum crente em algum lugar, neste momento, pensando em fazer exatamente isso. Como continuar até o final? Como correr e chegar com segurança até a linha final, não apostatar, não se perder, não ficar para trás. É sobre isso que o autor inspirado está falando aqui neste capítulo 12. Então, tendo dado esta alegoria, esta imagem vívida, ele nos dá então 3 regras, que se nós seguirmos, elas nos auxiliarão a não deixarmos esta corrida em algum momento dela e ficarmos para trás. Bem, você e eu passaremos por desafios pessoais, como todos os crentes já passaram. Imagine a multidão de crentes em uma imensa fila. A ponta desta fila já está dentro do céu agora e nós seguimos atrás nesta mesma corrida. Qual é a regra então para me manter? Haverão dificuldades e dificuldades sérias. E às vezes essas dificuldades virão de ângulos e situações que você nunca esperaria. São desencorajamentos, decepções. Às vezes elas vêm de repente, outras vezes elas se formam gradativa e lentamente, e você se encontra de repente no meio dela. Frio. O que fazer? Bem, há 2 coisas a serem feitas inicialmente, antes desta regra. A primeira é esta, está dizendo o autor. Eu espero que você compreenda o que ele está dizendo. Ele está dizendo a um crente que se encontra neste momento o seguinte: você é um crente em Jesus, você não é o único. Tome perspectiva histórica, capítulo 11. Veja o que eles tiveram que passar, vejam que eles tiveram que cumprir. Tudo isso, querido irmão, irmã, se cumpre na igreja ao longo da história hoje. Você está passando por uma dificuldade muito séria por ser um cristão, como resultado da tua nova vida em Cristo, em uma sociedade contradizente às verdades da palavra de Deus, em uma família incrédula, com colegas de trabalho difíceis, por ter que negar a si mesmo, negar a este mundo. Você está enfrentando como resultado da tua nova vida algum espinho doloroso, alguma pressão difícil. Então a primeira coisa é isso. Tome perspectiva histórica. Você não está sozinho nisto. Perdão. Em algum lugar, em uma outra cidade, talvez nesta cidade, há um grande número de crentes passando por aflições tão difíceis quanto a sua neste momento. Por que ele precisa dizer isso? Porque é algo que acontece com cada um de nós no momento dessas grandes dificuldades.
Parece que as luzes em volta se apagam e fica apenas o foco em nós, e nós começamos a sentir: por que só eu passo por isso? Por que tinha que acontecer comigo? Por que nesta intensidade? Eu me vejo em tantas situações, eu não vejo outras pessoas assim. Não. Amplie o zoom deste holofote, tome perspectiva histórica. Olhe para trás, para outros crentes, está dizendo ele, que passaram pelas mesmas dificuldades. Ali estão eles naquela pista correndo e de repente uma pedra entra no sapato e começa a doer, eles precisam continuar correndo. Ou eles estão firmes olhando para frente, uma cãibra acontece na perna. E de repente eles estão andando e esses músculos começam a fraquejar e há uma distensão e o joelho começa a tremer, parece que está deslocado. Eles passaram por isso. Lembre-se de outros crentes. Uma coisa maravilhosa em ler biografias da vida cristã de outras pessoas é que nós tomamos perspectiva histórica. Oh, queridos amigos, eu declaro de primeira mão, quantas vezes em momentos difíceis, internos, pessoais ou em dúvidas sobre a minha salvação, ou sobre outros momentos, ou certas perseguições, ao ler uma biografia, eu me deparo de repente um parágrafo na experiência deste homem, desta mulher, que passou exatamente pela mesma situação 6 séculos atrás, e como Deus respondeu, como esta pessoa reagiu, e eu me sinto tão envergonhado que esta pessoa, passando por isso e com o dobro da carga, respondeu com mais fé do que eu. E sabe o que isso me faz? Isso me quebranta e me leva a orar ao Senhor. E eu me levanto olhando para o exemplo desta pessoa. Assim a fé é exercitada quando nós tomamos perspectiva histórica. A fé, muito bem dita, alguns domingos atrás, ela não é um desafio para a razão, a circunstância em volta. Ela é um desafio para a visão. E quando nós olhamos a perspectiva histórica do povo de Deus, nós recobramos este vigor. Outros já passaram por aqui. Ali está um sentado naquela arquibancada. Eu li a biografia deste homem. Como maravilhoso às vezes tomar uma fotografia e ver o povo de Deus no início de uma igreja, quando foi plantada, construída, você olha para aqueles rostos e diz: eles tinham tão pouco quando comparado a nós em dias de tecnologia, e quanto eles fizeram e suportaram, e você é recobrado em teu ânimo. Assim, retome perspectiva histórica, você não vive sozinho, você está em uma jornada, em uma corrida, outros estão passando por essa dificuldade. Você se encontra em uma família incrédula e você é desdenhado, desprezado por um amigo, um irmão, um familiar, um cônjuge não crente. Você não está sozinho. Milhões de outros crentes tiveram que atravessar esse momento, talvez na vida cristã. Há pressões deste mundo, você não avança aqui, não avança acolá, porque você é visto como um crente e é desprezado e colocado de lado na empresa, o que quer que seja. Outros cristãos também passaram por isso. Você é atacado por dúvidas espirituais sobre a tua salvação. Outros crentes passaram por isso. Assim, tome perspectiva espiritual nesta corrida. Não pense que você está sozinho. Nós seguimos uma grande multidão de outros irmãos e irmãs que correram a mesma jornada, dores, cãibras, feridas, perseveraram e passaram a linha final. Assim, meu querido irmão, lembre-se, nós estamos em um momento histórico, um ponto de nossa jornada. Ela continua, ela segue, ela vai em frente. Assim como um soldado servindo a Cristo, evangelizando, alcançando almas, edificando a igreja, servindo uns aos outros. Quando nós somos baleados nesse campo, ganhando terreno para Cristo, tome perspectiva histórica. Tire o olhar da ferida, da bala e siga em frente. E se eu não fizer isto, eu irei ficar ali sentado, chorando a minha ferida. Eu me lembro quem eu sou. E aqui está o segundo ponto. Eu tomo perspectiva espiritual também. Retome ela. E diga a si mesmo: se eu sou um crente, de fato um crente, um eleito de Deus, salvo pela graça de Deus, regenerado pelo seu Espírito, então certas coisas, certas situações irão acontecer comigo que serão desagradáveis e que são necessárias. De repente eu me recordo das palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz: quando eu te salvei, e eu estou tentando seguir a imagem aqui, ele é o autor, o iniciador da nossa fé, ali está ele no início da corrida.
Eu te dei este presente da salvação e todo o equipamento para viver a vida cristã, junto com este calçado para correr e tudo mais, aprovações. A vós é dado não somente o crer, a fé para crer e o arrependimento, mas padecer perseguições. Assim eu retomo perspectiva espiritual e eu digo a mim mesmo, isso não é fora do normal? Não é fora do comum que eu sou desprezado, ou que eu sou colocado de lado, ou que eu sou mais tentado do que eu era tentado antes, ou que pecados se lancem diante de mim em cada esquina, ou se levantem dentro de mim como tentações. Parece que está tudo contra mim, todos contra mim. Parece que eu tenho que viver sozinho. É interessante, estava falando com um pastor conhecido, amigo meu na Inglaterra, e disse para ele, pastor, ser um batista reformado, um calvinista no Brasil, é como se você estivesse brigando com todo mundo quando você não quer brigar com ninguém. Você simplesmente declara as verdades, você é atacado por todo mundo, mas você retoma a perspectiva espiritual. Você está padecendo alguma perseguição, aquele que deseja viver firme e piamente em Cristo padecerá perseguição. Retomar a perspectiva espiritual é recordar estas verdades que irão caracterizar a experiência de todo crente ao longo desta jornada. Assim, meus queridos irmãos, percebam o tom de gravidade desta carta, desse capítulo 12. Ele está recordando, ele não está... Deixa-me colocar desta maneira, nestes primeiros versículos pelo menos, passando a mão, trazendo para o peito, oh, querido, não, ele está pegando aqui e sacudindo a gente, mais ou menos isso. Ele está dizendo o que vocês estão fazendo, retome perspectiva histórica, lembre-se deste momento, você estará na glória um dia com o Senhor, e pode ser muito em breve, e retome perspectiva espiritual, quem sou eu? Eu sou um crente em Jesus Cristo, e estas coisas virão. E virão no lar, no casamento, no trabalho, em casa, no corpo, na saúde e de muitas maneiras elas virão. E porque elas vêm, isso também é uma evidência de que o Senhor me colocou nesta corrida. Assim, bênçãos foram dadas a estes homens e mulheres e bênçãos também são dadas a nós. E estas coisas nos lembram que nós somos filhos e filhas de Deus, respostas às nossas orações e o lidar de Deus. Bem, neste versículo, nós temos esta imagem. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, perspectiva histórica, perspectiva espiritual, aqui está então a primeira regra. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, lê-se perseverança, a carreira que nos está proposta. Bem, se você corre com uma capa, uma blusa, uma jaqueta muito grande, você se atrapalhará. Tire a capa. Ele está dizendo na analogia, do mesmo modo, se livre de todo o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. Há algum pecado de estimação que você está alimentando e acariciando? Como uma serpente, ele te morderá, ele te consumirá, ele extrairá de você. Um pecado é a quebra da lei moral, isso é desagradável a Deus, isso nos afasta da comunhão com Deus e da presença do Senhor. Deus não irá sorrir sobre nós, brilhar o seu rosto sobre nós nesta corrida, se nós carregamos pecados secretos de estimação. Não se iluda. Assim, se eu estou carregando um peso absurdo deste, uma pedra de 30 quilos nas minhas costas, eu não irei conseguir. Eu irei tropeçar, eu irei cair e eu ficarei debaixo dessa pedra. Eu devo me livrar disso. Não faça isso, querido. Pegue este pecado que você tanto acaricia e mate ele, e lance fora. E veja como algo terrível, algo como horrível, algo que irá talvez te impedir, te fazer fraquejar, te ficar para trás. E ficar para trás é trevas externas. Mas, pastor, nós cremos na eleição e na preservação dos santos? Sim. Mas se eu não persevero, e não está em mim o lançar fora estas coisas para perseverar, eu devo duvidar então, se eu estou sendo preservado pelo Senhor. Porque Ele nos preserva nos fazendo perseverar. E a perseveração é santificação. Como assim? Há tantas outras coisas a serem feitas. Santificação. As outras coisas são o nosso serviço a Cristo. Santificação é a prova de que nós pertencemos. Mas, pastor, tem certeza? Sim,
É claro que eu tenho certeza. Observe o que ele diz no final do versículo 28. Perdão, deixe-me voltar a um outro versículo ainda mais claro que este versículo de número 28. Versículo 14. Segui a paz, lembre-se da imagem da corrida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor depois daquela faixa final da corrida. Você não pode chegar lá sujo, trapaceando, você não verá o rosto do Senhor, isto é, estará provado que você não chegará lá. Assim, primeira regra, despoje-se desses pecados. Você foi acumulando eles talvez em pequenas quantidades, por saber que você não pode pegar um grandão de uma vez, que isso provará para todo mundo que você nunca nasceu de novo, mas você foi guardando um pecadinho aqui, outro ali, e aproveitando um aqui, outro aqui. Querido amigo, isso é um peso nessa corrida, e logo isso te irá fazer parar, e você estará debaixo deste peso, seja qual ele for. O amor por esse mundo, imoralidade, uma cobiça muito grande, uma personalidade que não se sujeita à vontade do Senhor, o que quer que seja, lance fora, deixando todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Saia desta roda então, lance fora. Não há como viver a vida cristã sem essa atitude. Nós seremos engolidos, parados, envolvidos, mais cedo ou mais tarde. Estas pedrinhas que nós carregamos no bolso irão só pesar mais e mais. E de repente, não se surpreenda se nós nos vemos em uma situação frias, estéreis na vida cristã, sem certeza, sentindo pouco propósito, atacados por todo lado, sem a alegria da nossa salvação. Assim, lance fora este peso, querido amigo. É necessário. Mas veja, antes de falar sobre o pecado, ele fala sobre despojar-se, deixar todo o embaraço. Muito interessante. O que ele quer dizer com isso? Deixemos todo o embaraço e depois ele fala sobre o pecado. Bem, embaraço são aquelas coisas que não são em si mesmas erradas, pecaminosas ou ilegítimas, mas são coisas que, embora sejam legítimas, louváveis, impedem o nosso avanço, a nossa efetividade espiritual. Enfraquecem a fé, abatem o zelo, reduzem a força de resistir à tentação ao pecado. Claro, abatem nosso zelo, buscando nos escravizar. E todas essas coisas devem ser colocadas de lado. Tudo que impede o meu progresso tem que ser jogado fora. Eu poderia passar um bom tempo enumerando estas coisas que tão de perto nos enredam e nos embaraçam. Poderia ser um hobby legítimo, muito bom, que te ajuda a ter a saúde. Mas isso tem te tomado dias e dias e dias e você não ora. Ou isso te cansa ao ponto de você não conseguir ler a palavra de Deus, ou de estar na casa do Senhor. Isso se tornou um embaraço em teus pés, você não conseguirá correr a jornada cristã. É um trabalho legítimo, que seu ganha-pão, mas que pelas circunstâncias se tornou um embaraço para você, e você tem que estar o tempo todo ali tentando se desvencilhar do pecado, da influência má, de tentação X, tentação Y. Lance fora isso da tua vida. Você não irá progredir na vida cristã com este embaraço em teus pés. Está claro, deixemos todo o embaraço. Será que entretenimento, e por melhor que seja, limpo, correto, se tornou um vício? No lugar de ler a palavra do Senhor, de orar, tudo que eu quero é ligar a TV e assistir mais uma série, porque o capítulo 99 da série vai começar hoje. Se tornou um embaraço? Você precisa, querido amigo, lançar fora. E se eu não lançar isto fora, eu não irei progredir, eu permanecerei nesta situação em que eu me encontro. Essas são palavras muito sérias, muito necessárias. Essas coisas devem ser colocadas de lado. Tudo que impede o meu progresso espiritual, seja algo bom e legítimo, seja uma amizade, mas está impedindo constantemente, eu devo colocar de lado.
Eu devo olhar para o final desta jornada. E você poderia enumerar centenas de exemplos junto comigo aqui. Mas se o Espírito fala ao nosso coração, nós sabemos muito bem quais são esses embaraços. E aqui está uma decisão diante de nós. Seguirmos amarrados com os pés e com as mãos e por fim tropeçarmos, ou lançar isto fora e seguirmos em frente. Você sabe que nós sempre nos encontramos nessas decisões, o tempo todo, a cada dia da semana. E essa é uma das provas ou cheques da nossa fé, da nossa vida espiritual. O quanto nós conseguimos nos desvencilhar daquilo que nos impede de correr a jornada cristã e servir ao Senhor. Bem, agora deixe-me mencionar a segunda regra. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, regra 1, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É interessante a linguagem, a carreira que nos está proposta, que foi traçada, designada e colocada diante de nossa mão. Aqui está a tua carreira, é este o caminho. Proposta, colocada diante de nós, posta diante de nós, ao nosso favor, Há uma jornada a ser corrida. Bem, isso diz muita coisa. Foi Deus quem me inscreveu nesta corrida, foi Jesus Cristo. Ele é o autor da minha fé, dirá o escritor aqui. O autor da fé, o autor do início desta corrida, ele está ao final da corrida com a faixa ali na mão. Ele me inscreveu nesta corrida, portanto, deixando o pecado e o embaraço, tudo que nos rodeia, corramos com paciência, lê-se sempre perseverança, a corrida que foi colocada diante de nós para corrermos. Foi Deus quem fez isso. Mas veja, aqui está a dificuldade, por isso ele alerta. Por que ele precisaria dizer isso? Siga a vida cristã, não é óbvio? Não. Porque há crentes que estão traçando a sua própria jornada, a sua própria corrida. Mas nós não podemos fazer isso. Há crentes traçando a sua própria corrida, a sua própria carreira. Eles dizem, eu vou viver desta maneira, eu vou seguir este curso na vida, um curso mais assim, assado, eu terei esta profissão para ganhar este dinheiro, morarei nesta área, eu terei estes bens, estes status, me casarei com este tipo de pessoa. Elas estão traçando a sua própria corrida. Mas ao fazer isso, meus queridos irmãos, eu não preciso dizer quantos dissabores, decepções, desânimos e problemas você encontrará ao longo desta jornada. A corrida foi colocada diante de nós, eu devo buscar a direção do Senhor em todas estas grandes avenidas da vida. Com quem me casar? Eu devo buscar a vontade do Senhor e não sair me inclinando por meu próprio entendimento, sentimento e percepção. A Bíblia não diz o nome desta pessoa, mas ela te dá um monte de diretrizes claras para que você não cometa grandes males na tua vida e seja impedido muito de correr lá na frente, puxado pelo freio de mão muito sério. Qual profissão seguirá? Eu quero seguir uma profissão que vai me dar status, dinheiro, um lugar na sociedade e o reino de Deus que deve ir em primeiro lugar. Isso vai te tirar da igreja, da obra do Senhor, da oração, gastar todos os teus talentos, energia com esta vida, com este mundo, que um dia se tornará pó, cinza. Deus traçou a nossa jornada. Isso nós aplicamos a tudo, onde morar. Que igreja frequentar? Eu vou na igreja mais perto de casa. Mas não é o ensino da Bíblia isso. A Bíblia diz, vá à igreja mais perto da Bíblia. Assim, se eu traço o meu próprio caminho, não é de surpreender que eu me vejo fraco, frio, lidando com montes de problemas. Nós não podemos fazer isso, queridos. Nós não podemos fazer isso. O Senhor traçou um plano, uma corrida para cada crente. E nessas grandes decisões da vida nós devemos buscar a direção e a resposta do Senhor. Foi assim que os demais que jornaram por esta carreira pensavam. É recente esta ideia que nós não precisamos buscar a vontade de Deus nestas grandes áreas da vida. Assim, não trace sua própria carreira. Busque na palavra de Deus como deve viver um crente. Uma vida simples, leve para poder correr neste mundo, desapegado de bens. Não construa a tua glória neste mundo, não tente extrair, minar deste mundo e cavar neste mundo a tua felicidade. Observe o que a palavra de Deus diz. Segundo,
Se você vive para si mesmo, você não está correndo esta carreira. Como vai ser os meus dias? Eu quero viver isso, eu quero fazer assim, eu vou ficar em casa, eu vou no culto uma vez só. À noite eu não saio de casa, eu não vou servir. Sábado é só para mim, metade de domingo é para a minha família. Eu gosto muito da minha rotina, ninguém interfira na minha rotina. É bom chegar, assistir a televisão, fazer. Eu vou ficar nisso, eu não quero me incomodar. Se eu estou vivendo assim, eu não estou correndo esta rotina. Esta carreira. Eu estou traçando a minha própria carreira. Eu não estou correndo a carreira que foi proposta, colocada por Cristo diante de mim. Assim, se eu chego em parte dela, eu me vejo lá embaixo, eu preciso revisar onde foi que eu mudei a rota e voltar ao Senhor. Portanto, queridos irmãos, nós também, pois que rodeados, perspectiva histórica, você não está só, de tão grande nuvem de testemunhas, perspectiva espiritual, deixemos todo o embaraço, coisas legítimas, mas que são impeditivos, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que Cristo colocou diante de nós, a carreira que nos está proposta. E aqui está a terceira regra. Olhando, para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Bem, há muitos problemas na vida. Por que eles acontecem? Primeiro, por uma atitude nossa, que é uma inclinação para o auto-engano. É impressionante como todos nós temos isso. Nós achamos que não está tão frio quanto está, ou que não está tão quente quanto está, que a minha fé está forte o suficiente, quando pode ser que ela esteja muito dilapidada, até que venha um baque e eu perceba essa disposição à autoilusão, que eu posso passar dias e semanas sem recorrer aos meios da graça, mas que eu estou forte o suficiente para nessa bateria espiritual ir muito longe. Eu preciso apenas de algumas gotas de uns versículos, uma oração de vez em quando. Isso chama-se auto-engano. Você já tentou levantar um peso depois de muito tempo sedentário? De repente você percebe o estado dos seus músculos, não é? A fé é assim. Ela não irá morrer. É como os músculos, eles não irão desaparecer, mas eles podem estar em um estado deplorável. E quando você tenta usar aqueles músculos, você percebe que não consegue. Assim é a fé, por conta do nosso auto-engano. Nós deixamos de alimentar pela palavra, de nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, de lançar fora o embaraço e o pecado, e de repente nós achamos que estamos bem, e quando você tenta lidar com a tentação, para o chão você vai. Esse é o resultado. Por que há problemas? Porque há dificuldade, o nosso auto-engano. Há também as pressões deste mundo, há também o maligno e tantas outras coisas. O que fazer então diante desses momentos? Eu estou correndo e de repente eu sinto uma cãibra. Eu começo a sentir o joelho doendo e uma dor forte aqui do lado, ou isso ou aquilo ao longo desta jornada. Bem, aqui está a resposta. Olhando para Jesus. Isso significa considerar Jesus Cristo. Como assim? Bem, ele é o autor, o iniciador e o finalizador da fé. Veja, a todo tempo, aquele que nos inscreveu nesta corrida, o Senhor Jesus, que nos chamou da morte para a vida, também será o mesmo que nos receberá. Eu olho para trás, eu vejo o Senhor Jesus Cristo lá no início, eu me lembro da purificação dos meus antigos pecados. Isso me volta ao Senhor. Ele me salvou um dia. E eu olho para o final da minha jornada, para onde eu irei. O Senhor Jesus está lá no seu trono de glória. E eu olho em volta, e ali está o Senhor Jesus Cristo também me conduzindo, respondendo minhas orações. Eu o considero. Considerar o Senhor Jesus Cristo, sim. Porque a nossa fé vem dele e é sustentada por ele. É mais ou menos assim. Alguém pergunta, bom, eu fui nascido de novo, feito um filho de Deus, uma filha de Deus pela fé, e agora eu vou seguir o piloto automático. Posso deixar esta fé de lado? Claro que não. É o mesmo que dizer assim, eu nasci,
Meus pulmões se abriram ao sair do ventre de minha mãe, eu dei o fôlego inicial. E agora eu cresci, entendi como eu nasci, já estou andando, eu posso deixar de respirar? Você percebe? Como eu posso deixar de olhar para o Senhor Jesus em algum momento da minha jornada? Ele me salvou, estou seguro, eu não preciso recorrer a Ele, estar ao lado dEle, clamar por Ele. Olhando para Jesus, isto é, considerando, veja o que Ele fez. O que Ele fez, bem, está aqui nesta segunda parte do versículo. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ali está aquele homem correndo. Ele vê a dor, ele vê o desprezo de um que está ao seu lado, ele vê a dificuldade, ele sente o seu cansaço. Então ele se recorda. O Senhor Jesus Cristo passou por isso. Ele foi zombado, ele sentiu dores terríveis. E o que ele fez? Ele olhou para o final da sua jornada, bilhões de almas que ele salvaria. Se ele não continuasse, não seriam salvos. E o grande gozo, o fruto do seu bom trabalho. E assim ele suportou aquelas dores agonizantes naquela cruz, o desprezo e a contradição dos pecadores. Olhando para o Senhor Jesus Cristo, eu preciso fazer o que ele fez. Ele negou a si mesmo, ele aceitou e tomou a cruz e foi. É isso que nós fazemos. Abra comigo em Lucas, no capítulo 9, no versículo de número 23, ao versículo de número 26. Lucas capítulo 9, versículo 23, estas palavras. E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim nesta corrida, negue-se a si mesmo. Meus desejos, minha vontade, meu direito, meu momento, meu horário, minha vez, e tome cada dia a sua cruz, matando-se a si mesmo, isto é, seu ego, seu eu, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo nesta corrida? Olhando para Jesus, considere a atitude do Senhor Jesus Cristo. Ele desprezou a afronta, ele reduziu aquela afronta. Que me importa se me desprezam? Que me importam se fazem chacota de mim? Queridos amigos, isso é muito doloroso. Deixe-me tentar ilustrar isso. Eu tenho conversado com crentes, isso tem sido a experiência de muitos crentes, homens e mulheres. Eu posso mencionar muitos exemplos. Na faculdade ou na escola, ali está um crente em Jesus, salvo pela graça de Deus. Encarou seus pecados, convertido a Cristo, regenerado pelo Espírito. Deixou a linguagem imoral, as amizades indecentes, deixou o linguajar imundo, deixou de cobiçar a carne. Está ele ali no meio de pessoas incrédulas, carnais, como ele era antes. Ele é afrontado pelas moças, por exemplo. Você viu o Maximiliano? Você viu como ele não olha para a moça? Como ele não fala besteira? Eu acho que ele é LGBT. Porque busca a santificação. Você viu fulana? Como ela auxilia de bom grado? Acho que ela é estúpida. Você viu Beltrano, a atitude dele naquela situação? Ele deu a vez. Você é um perdedor, você vai ter isso aí no seu time. O qual suportou a afronta, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu irmão, versículo 3, considere este fato. Cristo desprezou o desprezo. Ele reduziu, ele não fez chacota do desprezo, ele o rebaixou, ele colocou de lado, ele olhou para o que estava lhe proposto, o gozo que lhe estava proposto, e assim nós agimos pela fé em todo lugar. E assim nós perseveramos, olhando para o Senhor Jesus, considerando o seu exemplo.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Eu gostaria que você atentasse para isso, para que não enfraqueçais, desfalecendo em quê? Em vosso ânimo. Considere Jesus que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Bem, nós estamos pensando sobre aquelas pessoas na cruz, em volta de Cristo, mas não somente eles. Ele precisou suportar a contradição dos próprios discípulos. Senhor, os samaritanos não nos receberam, o que querais que façamos? Vamos pedir fogo do céu e transformar todos eles em carbono. Vocês não sabem que espírito possuem, eu vim para salvar e não para destruir a alma dos homens. Ele teve que suportar a contradição dos próprios discípulos. Quantas e quantas vezes, o meu reino não é deste mundo, aquele que quiser ser o maior, torne-se o menor. Senhor, temos uma coisa a te pedir, que em teu reino me sente à direita e meu irmão à tua esquerda. Suportou a contradição dos discípulos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfaleceis em vosso ânimo, mesmo entre crentes. Isso é um exercício necessário. Mas ali está aquele irmão combatendo o bom combate, e de repente ele não está mais correndo a jornada cristã com o povo de Deus. Isso nos entristece, porque nós queremos que todos corram juntos e cheguemos juntos ali. Nós não estamos correndo sozinhos. E você procura saber sobre esta pessoa que corria bem a carreira, e ela está agora numa igreja em que contradiz tudo aquilo que ele afirmava crer. Isso traz desânimo, não é? Como pode? Amava tanto o Senhor, louvava tanto o Senhor, defendia uma adoração bíblica, uma vida cristã de serviço a Cristo, evangelismo, mas saiu e agora estou num lugar em que o mundanismo está, a desordem, a bagunça, não é evangelismo, tudo aquilo que eu defendia e amava. Que contradição é essa nesse crente? Eu preciso suportar isso, senão eu vou desanimar na minha vida cristã. Porque ele orava tanto e falava tanto e dizia tanto, e de repente faz exatamente o contrário do que defendia. Assim, triste, não é? Se eu olhar para isso, eu irei cair, tropeçar e ficar chorando no chão. Olhando para Jesus, considerai, pois, ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. É assim que nós jornamos na vida cristã. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Essa é uma outra regra. Eu devo olhar para o Senhor Jesus, o que Ele precisou enfrentar e suportar. E ao fazer isso, mantendo o olhar nele, eu persevero. Eu não deixo o meu posto de serviço a Cristo. Eu não deixo de orar e louvar. Eu não passo dias e semanas sem adorar a Deus porque alguém me decepcionou. Eu olho para Ele que não pode decepcionar. Eu me mantenho em seu caminho, em sua vontade. Queridos amigos, este versículo 4 afirma ainda mais isto. A imagem está aí. Ainda não resististes ao sangue, ou até ao sangue, combatendo contra o pecado. Veja, meu irmão, está na corrida. Alguém fala mal de você e você já está cambaleando. Alguém comete uma contradição e você já quer deixar a obra de Deus. Uma pessoa, embora salva, age de uma maneira que talvez não deveria agir e você já está aí. O mundo te pressiona e você já está começando a se mascarar para não passar-se como crente e dizer, não, sou um crente, eu aceito todos os caminhos, como os judeus voltando ao judaísmo. Alguém te ameaçou te tirar do serviço, da promoção, não passar de ano, isso aqui, você já está recapitulando, que ele está dizendo isso, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ninguém colocou um revólver na tua cabeça ainda e disse, negue a Cristo. É apenas uma aprovação ou outra e você já está negando a Cristo? Como pode? Vocês estão esquecendo, ele está dizendo, de crentes há 10 anos atrás, que foram jogados no Coliseu, a leões, a feras, pouco tempo atrás. Essa carta foi escrita bem depois. Eles já estão capitulando,
Estão apenas ouvindo a notícia que está vindo na direção e já estão mudando tudo, deixando a Cristo. Oh, queridos, ainda não resististes até o sangue. Nenhuma gota de sangue caiu de você. Você não precisou ser assassinado pelo nome de Cristo, nem ameaçado e já está esquecendo. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho. Por que vocês estão agindo assim? O autor diz, porque vocês esqueceram Provérbios 3, versículo 11 e 12, que diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E aqui ele entra em uma outra imagem. Ele deixa a imagem da corrida por um momento, e ele traz a imagem da família agora, para expressar, para exortar estes crentes. Veja, Deus também nos disciplina. E às vezes é doloroso. Deus me disciplina? Sim. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. O Senhor corrige o que ama, açoita o que recebe por filho. Como discernir, então, entre disciplina divina e provação desta vida? Bem, eu lhe remeto a um outro estudo que nós fizemos com este mesmo título, mas, em linhas gerais, quando eu sei que é o Senhor, porque Ele não dá o tapa sem a palmada, sem dizer o porquê. Primeiro, Ele argumenta com a consciência. Veja o progresso aqui, versículo 5. Não despreza a correção do Senhor. Versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco. Primeiro ele argumenta, não faça isso, não viva assim, deixe de lado estas coisas. Eu não ouço, então eu desprezo, e aí ele precisa me repreender. A repreensão não funciona, então eu sou açoitado. Mas que cristianismo é esse? Eu não quero isso, você não quer isso. Então ouça o versículo de número 7. Se suportais a correção deles, vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O Senhor apela à minha consciência, você está se envolvendo no caminho errado. E novamente, envia emissários, situações, não, eu quero isso, eu vou aproveitar o meu prazer, a minha cobiça, eu quero. E aí então vem a disciplina. E eu não ouço. Então vem o açoite, dói, né, na carne, no corpo, no bolso, no ânimo, no sentimento, na finança. Mas por que, Senhor? Ah, queridos amigos, esse é um apelo ao amor de Deus. Você é um pai, você é uma mãe. Você sabe que é uma demonstração de amor quando você precisa disciplinar fisicamente teu filho e tua filha. Você sabe que se não fizer isso, ela irá se perder a uma rebelião muito grande, se alienará de você, se machucará, se matará, se prenderá a algo terrível, você sabe. E você percebeu que não adianta argumentar, não adianta apelar, não adianta falar, você precisa agora chamar pela mão, explicar o porquê e fazer sentir a dor, e esta dor vai ficar na mente, criando um temor para que eu não volte a agir desta maneira. Agora, se um pai e uma mãe, vendo um filho e uma filha ir na direção de um abismo e de um buraco, sempre há amor nisso? É de fato um filho? Difícil explicar essa analogia, não é? Se um menino jogando bola na rua quebra se minha filha brincando na rua pega uma pedra e taca no vidro de um carro e quebra o vidro daquele carro, eu irei discipliná-la. Mas se uma filha de outra pessoa joga uma pedra no meu carro e quebra, eu não irei disciplinar aquela criança, porque não é minha filha. Entendeu? Assim, se eu fazer estas coisas, Deus não me disciplina, é porque eu não sou filho dele. Se eu sei que estou agindo errado, ele argumenta com a minha consciência, está tudo bem, desconfie se você já nasceu de novo. Se eu acaricio o meu pecado e o amo e sigo em frente, ele argumenta com a minha consciência e nada acontece.
Se eu vivo uma vida estéril e fria, embora ele diz que nós somos servos de Cristo, discípulos de Cristo, devemos tomar nossa cruz e negar a nós mesmos, nós fazemos o contrário disso, e os meses, as semanas, os anos passam e nada acontece, tome grande cuidado. Por quê? Porque se estáis em disciplina da qual todos os filhos são feitos participantes, não sois filhos. Há outras dificuldades, então, o Senhor nos disciplina. O que eu devo fazer? Eu devo reconhecer isso primeiramente. O Senhor também me disciplina. Nós lemos um salmo em que o salmista diz: foi-me bom ter sido corrigido, foi-me bom ter sido afligido. Se não tivesse, eu teria continuado nisso, eu teria morrido, eu teria me entregado ao pecado. Reconheça que Deus também nos disciplina. É claro, porque Ele nos toma por filho. É uma mentira satânica criada na mente de Satanás e nas profundezas do inferno, a chamada teologia da prosperidade e da saúde. Que se eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, eu sou cabeça e não sou cauda, é saúde, é prosperidade, e que isso não está acontecendo porque eu não tenho fé. É exatamente o contrário. Se estas coisas não acontecem, Deus não tem um treinamento para mim, Ele não está me limpando, me purgando e me ajudando a tirar o meu amor por este mundo, e amá-lo mais e servi-lo como Ele é santo e glorioso, então é porque eu não sou filho de Deus, uma filha de Deus. Reconheça isso. E ele então ilustra o elemento familiar. Versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, teu pai e tua mãe que te corrigiram fisicamente, e nós os reverenciávamos, não é? Eles nos corrigiam, nós passávamos a respeitar. Antes era, não quero saber, eu quero. Daqui a pouco vem a palmada, quando necessário. Sim, pai, sim, mãe. Foi bom, né? Melhorou. Você talvez não tenha experimentado isso, talvez teve um pai iracundo demais, uma mãe iracunda demais. Mas quando isso é feito corretamente, isso traz um bom fruto, uma mudança. Isso nos limita ao erro, à autodestruição. Nós tivemos os nossos pais e nós, ao sermos disciplinados, os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais a Deus, o Pai dos Espíritos, a sua disciplina, para vivermos. Não nos humilharemos debaixo da poderosa mão do Senhor, porque aqueles pais, versículo 10, físicos, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Sim, era imperfeita a correção do nosso pai. Às vezes, nosso pai nos corrigia simplesmente porque não queria ser incomodado no seu lazer. Ah, menino, sai daqui, puxa a orelha. Foi imperfeito, foi segundo o que lhes parecia bem. Outras vezes foi bom, foi correto, foi assim, mas teve um fruto. Mas Deus, Ele não dá ponto sem nó. Ele não erra. Não há medida maior nem menor da sua disciplina. Se Ele determinou 10 dias de provação, de disciplina, de vara, então serão 10 e não 11, não 12, não 10 e meio, não serão 9. Até que eu mude, até que eu me arrependa e Ele consiga me restaurar, Ele me preservará, não me deixando cair e perecer eternamente. A doutrina da perseverança, preservação dos santos. Mas para sermos participantes da sua santidade, este Pai é santo. Se é uma das maiores tragédias do movimento evangélico contemporâneo, é isso. Eles roubaram a glória de Deus das pessoas, a santidade de Deus. Deus é tratado como um camarada do lado ali. Eu posso pôr meu pé no sapato dele, chamar ele de bacana, e cara, eles roubaram do povo, das pessoas, a glória de Deus. Mas Ele continua santo. Ele é um pai, mas Ele é um pai santo. Ele deve ser reverenciado e tratado assim. Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, cheio de amor, cheio de bondade. Santo, santo, santo. Ele não mudou no Novo Testamento. Ele precisou lidar com seu próprio Filho para demonstrar sua misericórdia por nós. Ele permanece justo, por isso Ele justifica o pecador pelos méritos de Cristo. Ele é santo. Por que Deus nos corrige? Porque às vezes é doloroso. Ele sabe como nós somos. Ele sabe o quanto Ele precisa ir. Por que Ele está fazendo isso? Para sermos participantes da sua santidade. Mas como que isso quer dizer? Bem, quer dizer o que Ele já disse e voltará a dizer no versículo 14, porque sem santificação ninguém verá o nosso Pai Celestial.
Percebeu agora, meu irmão? Ele está nos purgando. Na conversão nós recebemos o carimbo visto do céu, pelo sangue de Cristo. Na santificação, nós recebemos a cultura do céu. Deus está lá e aquele lugar é santo. E se eu não sou santificado por Deus na sua palavra, eu não tenho mudado para agradar a Deus e a clareza em santificação na minha vida e desvencilhado deste mundo, mais como o Senhor, mais da sua luz, eu não sou um filho de Deus, eu não serei recebido ali. Mas se estás sem disciplina, além disso tivemos os nossos pais, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Pastor, o senhor está dizendo que é fácil receber a disciplina de Deus? Não. Versículo 11, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Qual é a pessoa que sendo corrigida, a criança que sendo corrigida, que alegria, que maravilhoso essa lapada, senão de tristeza. Mas depois, quando você sente a dor e ela passa e você para, está calmo e reverencia a Deus, então produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É muito triste, mas esta é uma realidade. A maioria de nós precisa muito disso. Pelo orgulho, pela dureza. Mas o Senhor não nos deixará. Portanto, Ele está ainda falando sobre família. Um fruto de paz. Preciso concluir, nosso tempo já terminou há muito tempo. Um fruto pacífico. Bem, eu não consigo conviver com a família de Deus. Eu sou muito bruto, colérico, estupim curto, frio, falta de consideração. Eu não vivo para a paz, para a união, o laço da unidade. Então, esta correção que eu estou recebendo no momento pode ter esse propósito, de me fazer viver em paz com o povo de Deus. De aprender a ser gentil, a restringir minhas palavras, a respeitar, a considerar o outro como superior a mim, a dar a vez, a dominar, pegar as rédeas da cólera, a me humilhar, a me afastar e viver em paz e procurar viver em paz, ou dar um passo em direção. Será que essas disciplinas continuarão na minha vida para que eu mude? Assim ela produz um fruto pacífico de justiça, retidão, ordem, é exercitada por essas disciplinas. Querido, se você está se sentindo cansado, pesado, triste por estas disciplinas, é doloroso, não é? Lembre-se, você deve chegar ao final desta jornada e passar esta linha. Portanto, considere que o Senhor nos corrige, considere que há provações, considere que o pecado nos detém, certas coisas nos embaraçarão e nós lançamos isso fora. Considere tudo isso. E quando você considera isso, sabe que você diz a si mesmo, não é sem propósito estas coisas. Portanto, nesta corrida, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e volte a correr. Sabe qual é a maravilha da vida cristã? É que ao fazer isso eu recebo grande graça de Deus. É maravilhoso. Eu não preciso dizer a mim mesmo, poxa, eu já fui tão distante dos caminhos do Senhor, eu já me esfriei tanto, eu me sinto sem força nenhuma. Vai demorar tanto tempo para me esquentar e voltar à comunhão e à vida com o Senhor, quanto levou para me esfriar? Vão ser anos e meses. Não, não precisa ser assim. Porque esta é uma vida de fé e de obediência. Ele diz simplesmente isso. Você está nessa condição, abatido, frio, simplesmente levante os braços cansados, volte a se firmar e volte a adorar, a orar, a se submeter à vontade simples. Mas isso é racional, eu não me sinto bem. Não, é claro que é racional. É pela fé. Você obedece, você confessa, se consagra e Ele te dá a força e a graça naquele momento. Você não precisa esperar 1 ano, 6 meses. Tudo vem pelo arrependimento e a reconsagração e fé. E Ele te dá graça. E ao fazer isso, você também toma decisões e medidas. Versículo 13.
Fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Bem, a corrida é num terreno de terra, mas está cheio de pedra e eu vou para lá para desviar de uma pedra e para cá, não, eu vou começar a sair do caminho, eu preciso traçar um caminho mais reto, para que eu não saia do caminho. Eu conheço as minhas inclinações, se eu voltar a lidar com isso, eu vou cair novamente, eu vou manquejar e cair. Há um lado em mim que tende a isso, que tende àquilo, o Senhor conhece minhas fraquezas, eu preciso fazer por onde? Eu preciso fazer um parapeito aqui para não cair de novo. É isso que o versículo 13 diz, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o pé que manqueja, aquele teu lado que tem essa fraqueza e esta inclinação errada, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Você percebeu, o Senhor te disciplinou, te admoestou, muito bem, você melhorou, mas você não faz nada por onde, você vai cair de novo nisso aí. Você não faz uma ponte aqui, tapa esse buraco, joga fora esse negócio, corta essa amizade, se afasta disso, lança fora este pecado, você irá cair de novo. Por quê? Porque é um pé que está manquejando ainda. Há uma tentação, uma inclinação para a cobiça, o que quer que seja. Você deve fazer por onde? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o pé que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, eu devo parar por aqui, minha intenção era cobrir todo o capítulo, mas eu devo parar. Tendo cuidado, é uma outra regra nesta jornada, de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Que palavras, não é? Que palavras. Bem, tome cuidado, meu irmão. Você está na jornada. Não se prive do que é bom, do que é necessário. Como assim, pastor? Nesta jornada em que eu fui inscrito, nesta corrida, até o final, Deus estabeleceu o início e o final, mas Ele estabeleceu pontos, muitos deles, de alívio, de refrigério, com muita água, muito Gatorade, muita coisa. Não se prive desses pontos. Não se prive da graça de Deus, não se prive dos meios da graça de Deus. Você não conseguirá, sem orar ao Senhor continuamente, sem conhecer a palavra de Deus, sem estar com o povo de Deus unido em serviço, em comunhão. Os meios da graça, não se prive disso. Ali está uma corrida de 1000 quilômetros. Você imagina mesmo que com esse corpo, essa quantidade de água e esses músculos, você chegará ao final sem mais água, sem mais nutrientes, sem mais sal mineral. Você não conseguirá, nem eu. Por isso Deus preparou tudo isso. Não diga assim mesmo, não, eu consigo, eu chegarei, eu tenho força o suficiente, eu tenho uma grande fé. Você vai cair logo, logo, e eu também. Pegue a água. Ao tempo todo, examine o coração, confesse ao Senhor, reconsagre-se a Ele, esteja com o povo de Deus na obra do Senhor. Cultuar a Deus é um meio da graça. Você não conseguiria apenas com uma garrafinha de água em 1000 quilômetros, não é? Toda oportunidade de cultuar a Deus esteja na casa de Deus, servindo ao Senhor. É pão do céu para a nossa alma servir a Cristo, voltar da obra do Senhor, alegre, sabendo que o Senhor nos usou. A palavra de Deus não pode ser negligenciada, ela deve ser estudada. Nós vamos nela buscar, não apenas ler, buscar o alimento, a vontade de Deus, a direção. Orar ao Senhor de verdade, derramar a minha alma, confessar meu pecado, humilhar-me debaixo da mão do Senhor. Não se prive disso. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, a imagem da família na corrida, e também que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Nós passamos nesta igreja recentemente exatamente por isso aqui. E o que ele está dizendo é isto: você está correndo, tome cuidado de não chegar muito na beira, porque há urtigas e espinhos nesta corrida. Se você for espetado, você vai sentir muita dor. Isso vai produzir uma enfermidade em você que, pelo espirro, irá contaminar muita gente perto de você. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ao fazer isso, é claro, é assim que um crente se torna um espinho, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Quem é que se envolve em fofoca em uma igreja, senão pessoas que têm se privado da graça de Deus?
se alimentado de porcaria nesta jornada? Você acha que você consegue correr 1000 quilômetros bebendo Coca-Cola, comendo pipoca e algodão doce, vivendo a vida cristã só de vídeos na internet, de shorts na internet, de música evangélica? E você não se firma na palavra de Deus e traz todo tipo de ideia e patologia para dentro da igreja e começa a amargurar um ao outro. E fulano e Beltrano, e eu sei, e fulano sai, não ajuda Beltrano, não faz isso, não faz aquilo. Você foi enfincado, você foi traspassado por um espinho. E ele te enfraqueceu e agora você está espirrando com palavras, com fofocas, com ruins suspeitas e contaminando todo mundo. Está todo mundo caindo nesta jornada e muita gente saindo da jornada e voltando para trás e chorando e você não encontra. Por quê? Porque eu me privei da graça de Deus e a carne me dominou. E eu não me submeto à disciplina divina, eu me revolto contra ela. Você sabia que a disciplina eclesiástica na igreja é um meio da disciplina divina? Foi estabelecida por Deus. Nós somos monitorados, guiados, orientados, exortados, repreendidos, animados, colocados em um processo de disciplina quando não agimos corretamente. Isso é dado por Cristo. Mas eu me rebelo contra isso. Assim eu me rebelo à correção de Deus. Eu digo, não, eu não quero a correção de meu Pai Celestial pela sua igreja. Eu sou autossuficiente. Eu me privo da graça de Deus. A disciplina de Deus é graça. Às vezes ele precisa nos podar. É claro, ele tem sua pá ao seu eirado. Ele irá remover galhos que não produzem frutos e tirar o fruto do galho que produz para que produza mais. Mas eu me rebelo contra isso. Assim, queridos irmãos, tende cuidado que ninguém entre nós viva uma vida falsamente cristã, se alimentando deste mundo, bebendo deste mundo ao longo da semana, e assim, espetado por estas coisas, uma raiz de amargura seja formada no meio do povo de Deus, como a raiz de um dente que ficou, o dente tirou, a raiz ficou, e a cara, o rosto, o nariz, a pele, tudo está doendo, dolorido, porque não foi tirado completamente, e eu não confessei meu pecado, eu não mortifiquei a carne, e muitos são contaminados, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de progenitura. O que eu quero dizer, por fim, é isto. Não se suje com o mundo, não barganhe com o mundo. Não suje as tuas vestes lavadas por um momento de prazer carnal, material, intelectual, pecaminoso. Você faria isso tendo em vista a glória, o ouro, o troféu, a vida eterna por um prazer tentador aqui, como Esaú, que preferiu pegar a promessa que lhe foi dada, a herança como primogênito, e trocar por um prato de um guisado vermelho, uma lentilha. E por isso Deus o desprezou, porque ele desprezou a Deus. Mas pastor, estou seguro na doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, é bíblica. Mas se estas coisas não são reais em minha vida e o contrário é real, então é porque talvez eu não fui salvo. Queridos irmãos, é muito triste dizer, mas é verdadeiro. Crentes devem se quebrantar, se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Infelizmente, eles podem vir a falar coisas que não são verdadeiras. E em nosso local de trabalho, agir como pessoas não verdadeiras. E entre familiares, sermos pessoas insinceras. Pode um crente fazer isso? Sim. Por quê? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de progenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Como assim? Ele sentiu muito remorso e chorou, mas ele não se arrependeu. É o que acontece com muitos. Choram de remorso pelo seu grande pecado, pouco tempo depois estão de volta a um pecado maior, igual ou pior. Não foi um verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento que vem do alto, você não se arrepende dele. Você não se arrepende de ser arrependido e volta atrás. Assim não seja como Esaú,
Não seja leviano com as coisas santas, não tome o nome de Deus em vão, não reduza a obra de Deus, o dia do Senhor, o povo de Deus, a casa de Deus, a coisa comum, que pode ser igualada a qualquer outra coisa. Não seja leviano como Esaú. Perigo de se permitir agir assim. Então ele diz, veja, nós não temos que andar com temor de Deus, porque nós não chegamos a Sinai, trovão, nós chegamos ao trono da graça, Sião. Então ele conclui nestes versículos 25 e diante, não rejeite a palavra do Senhor, Ele é justo juiz. E no versículo de número 28, livro 25, por isso, meu irmão, minha irmã, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus, as coisas espirituais que permanecem, tudo nesse mundo é abalado. Tem uma mesa ali, está cheia de objetos. Se você joga um balde de água, todos os objetos caem, não sei aqueles que estão fincados ali. Só as coisas espirituais permanecem. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, retenha isso. Não permita se sujar, barganhar, que isso saia. Não permita. Não faça isso, querido irmão. Graça pela qual servamos a Deus. Como nós vamos servir a Deus? Pôr meus pés no seu sapato, papinho, papito, faça o que me ama, é só bênção. Não, observe. Agradavelmente, com reverência e piedade. Deus continua santo. Ele é um pai, nos chamou como filhos, mas Ele continua santo. Com reverência e piedade, servindo agradavelmente. Como nós o servimos agradavelmente? Se um filho, uma filha, deseja agradar seu pai e sua mãe, ele ouve, ele muda para agradar o seu pai. É assim que nós servimos a Deus agradavelmente. Isso é santificação, com reverência e reverência, um senso de temor profundo, e piedade é profundo amor e profundo respeito por Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irá consumir todas as coisas no último dia, toda a vanglória humana, e todas aquelas pessoas deste mundo admiradas pelo seu ego, seu talento, sua força, seu dinheiro, sua inteligência e capacidade, eles se verão naquele dia sem nada, despidos de todo o bem, sem nada, para encararem um fogo, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Essa é uma palavra de encorajamento. Portanto, meus irmãos, levante os braços cansados, suporte a contradição deste mundo, continue considerando o Senhor Jesus Cristo até o final, retome perspectiva histórica e espiritual e perceba que o Senhor nos disciplina porque nos ama. Submeta-se à disciplina do Senhor, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor e Ele te levantará novamente. Que amor tão grande e santo é o de nosso Pai Celestial. Como nós desejamos isso, não sermos lançados fora, mas preservados e amados pelo Senhor, para sermos participantes da sua santidade, da glória eterna como aqui. Vamos concluir juntos nesta manhã, então, adorando ao nosso Deus.